Em nosso curso de técnicas de atendimento e vendas, vimos vários temas importantes, mas nesta última aula é importante retomarmos alguns aspectos essenciais e que fazem parte de todo o processo de vendas, da pós-vendas e, é claro, da obtenção de novas vendas. Por isso, esses aspectos, esses tópicos precisam ser registrados por cada um de nós. Primeiro aspecto é a aparência. Na aparência estão envolvidos vários temas, várias questões. Como diz a palavra, aparência é o que aparece, é o que se mostra, é o que à primeira vista nós enxergamos, nós vemos. Por isso a aparência é tão importante. Ela pode comprometer todo o processo de vendas se ela não for uma boa aparência, uma boa conduta. Nós não costumamos usar aquela frase, já falamos sobre isso em nossas aulas, aquela frase, a primeira imagem é a que conta. E se esta imagem não for positiva? O cliente pode guardar uma imagem da nossa empresa, nunca se esquecendo, o vendedor não está aí sozinho, ele está representando uma empresa e por isso o cliente pode ter uma imagem negativa da empresa. E reverter essa imagem será muito mais difícil do que ter prevenido, através de uma aparência de uma conduta correta. A aparência também tem a ver com a questão da construção da personalidade. Mas a personalidade, ela é construída ao longo do tempo. Nós não nascemos com uma personalidade já feita, já formada, pronta, estática, fixa. Não. Temos aquela famosa frase, eu nasci assim, eu cresci assim e eu sempre serei assim. Não queira me mudar, não queira me transformar. Esse é o grande erro dos profissionais, é o grande erro de cada um de nós sujeitos. Você não nasceu assim, nós não nascemos de uma única forma, nós nascemos com uma personalidade aberta, dinâmica, em constante transformação. Por isso, essa personalidade, esses comportamentos, essa conduta precisa ser mudada. E ela precisa ser transformada. E nós temos essa capacidade de transformar. Por isso, na aparência estão envolvidos o comportamento, a boa conduta, a construção de uma personalidade, normas, regras. A boa aparência trabalha com o que é externo, com o que nós podemos ver, desde o traje, a limpeza, o penteado, tudo isso faz parte da boa aparência, mas também o que é interno, a boa conduta. Não basta que você seja um vendedor com uma aparência magnífica, se depois quando você fala, quando você se comunica, ou quando você chega para atender o cliente, você não faz jus a toda essa aparência. Por isso a aparência é um aglomerado de questões. A aparência envolve toda a nossa personalidade, a nossa conduta, o como agimos, como nos manifestamos. Por isso ela é importantíssima e precisa ser trabalhada para que o processo de vendas aconteça. Então a aparência é fundamental. Outro aspecto importante é a publicidade. Porque como empresa e como vendedores, precisamos fazer publicidade dos nossos produtos. Publicidade, como diz a palavra, vem de público. Significa fazer chegar ao público os nossos produtos. A nossa comercialização, quer dizer, chegar ao público, ao cliente, aquilo que nós comercializamos e que pode satisfazê-los, que pode conquistá-los. Essa publicidade, ela abrange a propaganda e a promoção. A propaganda de uma forma mais ampla, que nós não sabemos quantas pessoas nós vamos atingir através da propaganda, porque ela é veiculada através de rádio, através de televisão, e nós não sabemos quantas pessoas vão ter acesso. Muitas, inclusive pessoas que sequer eram nossos clientes, podem ser conquistados para a nossa loja, para os nossos produtos, através da propaganda. Também, por isso, é importante a ética na propaganda, que é um assunto essencial. A publicidade ainda trabalha com o sentido de promoção. Promoção é mais específica, mais direcionada. Geralmente, se sabe o número de clientes que se quer atingir através desta promoção. Por isso, ela é bastante direcionada, seja em revistas de circulação direcionada para alguns clientes, seja quando você faz uma propaganda na loja
pague 3, leve 4, que aliás muitos especialistas dizem é ainda uma das questões essenciais, fazer propagandas dentro da loja, que o cliente possa ver esta promoção, que o cliente possa ver o que ele pode adquirir e em que condições ele pode adquirir. Isso também é importante. Então, através de vários veículos, os veículos são justamente aqueles que levam a propaganda até o público. São veículos, rádio, televisão, jornais, revistas, outdoors, enfim, cartazes, as mais diversas formas, os mais diversos veículos. Mas a publicidade é importantíssima. E aqui é importante dizer, o vendedor também faz propaganda, também faz publicidade. Porque se o produto foi bem apresentado, muito bonito, até com slogans que chamam a atenção, que mexem com as emoções, que mexem com o público, que conquistam. Mas se ele chegar na loja e ele for mal atendido, não adianta uma vitrine bonita. Realmente, ele precisa ser bem atendido. Se o vendedor fizer uma propaganda errônea desta loja, se não atender bem, o cliente terá uma imagem negativa, apesar de toda a publicidade. Então, para que essa propaganda, essa promoção, essa publicidade produza seus efeitos, também é necessário que o vendedor atenda bem, que o vendedor faça bem o processo de vendas. Além da publicidade, além da aparência, é importante lembrar também do marketing. Marketing é o que facilita esse processo de vendas. É o que facilita a própria comercialização de um produto. Então, se nós temos a aparência, se nós temos a publicidade, o marketing também é importante. Através do marketing, nós fazemos com que o público conheça a nossa empresa. O setor de marketing é importante para pensar quais as estratégias, quais os mecanismos que nós vamos utilizar para fazer com que o público seja conquistado e chegue à nossa loja, aos nossos produtos e seja, é claro, beneficiado. Se realize com isso. E a palavra que acompanhou todo o nosso curso, que é o verbo vender. O que significa vender? Em palavras muito simples. Vender é justamente essa transferência, como nós vimos, da posse de um determinado produto ou serviço, mediante um pagamento, mediante um valor. Mas o vender vem acompanhado do verbo atender. Porque se o verbo atender, se a ação de atender não for bem realizada, o verbo vender fica comprometido. Não existe como separar essas duas relações. Não há. Portanto, o atender significa acolher, colocar-se à disposição, reconhecer o cliente, cumprimentar o cliente, conhecer o seu nome. Além disso, apresentar-se como vendedor. Ter orgulho e confiança do serviço que está realizando. Além disso, procurar conhecer os dilemas, os desafios, as questões que esse consumidor tem. Tudo isso durante o processo de vendas. Ao fechar as vendas, procurar acompanhar esse cliente no fechamento das vendas, separar o produto, formas de pagamento, tudo isso faz parte do fechamento de vendas. Mas, é claro, também trabalhar com a questão do pós-vendas. Esforçar-se por esse relacionamento humano, por esse contato comercial, por de repente atender, ouvir as reclamações e sugestões daquele cliente. Enfim, as várias formas para que todo o processo esteja interconectado, possa se realizar. Então, no verbo atender, nós temos várias ações que podem ser realizadas, justamente porque o atendimento e as vendas andam juntas. Nós poderíamos apenas falar em curso de técnicas de vendas, poderíamos, mas técnicas de atendimento e vendas, porque o que você faz primeiro não é vender imediatamente o produto. Primeiro você atende esse cliente. Você conhece esse cliente, ele chega até você enquanto vendedor. Mas eu disse que na obra Atender é Vender há 4 importantes palavras que nós não podemos esquecer e que devemos realizar. E vamos conversar sobre estas palavras. Atenção, interesse,
desejo e ação. A famosa técnica AIDA, com a qual nós vamos então finalizar o curso, finalizar o tema que estamos tratando, das técnicas de atendimento e vendas.